bom dia, mais uma escola dominical neste nosso domingo. Vamos ler o nosso texto, nós estamos agora em Hebreus capítulo 9, nosso desejo é cobrir todo o capítulo, mas como é um capítulo longo, com 28 versículos, e nós temos aqui a proposta de termos um pouco mais de profundidade, versículo a versículo, e principalmente levando em consideração que nós sabemos que esse capítulo 9 deveria, na realidade, adentrar o capítulo 10 e até o versículo 18. Então, quem fez a separação do texto com capítulos e versículos meio que escorregou aqui um pouquinho, né? Na verdade, o capítulo 9 era para ir até o que nós chamamos de 10, 18. Mas não tem como nós fazermos tantos versículos aqui, são 28 mais 18, que vai dar aí 46, tá certo? São 46 versículos que em uma única EBD, se nós quisermos realmente manter a proposta que temos tido, que é um pouco mais de profundidade, quase aí a nível de seminário, quase a nível de instituto bíblico, então nós vamos precisar ir mais devagar, porque queremos manter essa proposta, tá certo? Então, vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, e o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, e impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no tabernáculo, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes,
Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre e são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos dá, ó Pai, que é a possibilidade de estudarmos a tua palavra, de crescermos pela tua palavra, de vermos a nossa fé crescer pelo ouvir a tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta aula, Senhor, seja para o crescimento espiritual do teu povo, mas que seja também, ó Pai, para conscientizar aqueles que ainda não têm certeza da salvação, de que é necessário se entregar a Ti pelo perfeito sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor Deus, nos resgata, Pai. Nos enche, Senhor Deus, cada vez mais o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, aqui nós temos o capítulo 9 de Hebreus, né, falando bem resumidamente que a glória da nova aliança é uma glória superior à glória da antiga aliança. É interessante nós vermos aqui que o escritor de Hebreus, ele não nega a glória da primeira aliança, ele não nega a glória da aliança antiga. Na realidade, ele até enfatiza este fato, ele até deixa claro que a antiga aliança tem a sua glória, e é uma glória majestosa. Ele vai descrever aqui alguns pontos que mostram essa glória da antiga aliança, mas ele diz que mesmo assim, com tudo isso, a
o sumo sacerdócio de Jesus Cristo ainda é superior e infinitamente superior, tá certo? Então, os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, eles deviam se repetir, mas o sacrifício de Jesus, por ser superior, uma vez só já é suficiente e por isso também é mais glorioso. Então, o versículo 1 diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, aqui nós vemos o Senhor ele confirmando o fato de que o culto antigo, na antiga aliança, é um culto que tem uma glória pelo fato de que de ser um culto divino em um santuário terrestre, né? Ou seja, que ele está começando a já desenvolver esta linha de raciocínio do capítulo 9, que vai até o que nós chamamos de capítulo 10, versículo 18, é essa. Ele vai descrevendo aqui os pontos pelos quais o culto da antiga aliança ele tinha a sua glória. Ele vai dizendo, olha, é um culto divino. Ele não quer que fique nenhuma dúvida para os seus leitores. E ele tinha em mente os primeiros leitores, né, os hebreus que se converteram a Cristo, mas que ainda tinham muito respeito, muita admiração pelo culto no templo. Né? Eles são, afinal de contas, eles são judeus convertidos. Mas ele não queria que ficasse nenhuma dúvida sobre o fato de que talvez ele estivesse desmerecendo ou talvez até repudiando o que acontecia no templo. Não, a intenção dele é, olha, o culto é divino, é um culto a Deus, né? Em um santuário da terra, mas é um culto a Deus. Ele não quer dizer que o culto perdeu a sua glória ou que nunca teve a sua glória. Tem a sua glória. A diferença é que a glória de Jesus é maior. Então, as ordenanças, né, do culto era divino e o santuário terrestre. Era isso que o escritor quer dizer. Então, dos versículos 2 a 5, são descritos os ambientes e os utensílios do tabernáculo. Né? Inclusive, eu quero aqui falar para os irmãos que na próxima escola dominical, se nós tivermos tanto presencialmente no templo, vamos tentar passar pelo nosso projetor, mas se ainda assim for aqui por esse formato, nós procuraremos colocar nesse vídeo imagens, explicações sobre os utensílios, sobre os ambientes e os utensílios do tabernáculo. Em virtude aqui de que o autor ele não entra em detalhes sobre isso, justamente porque ele tem em mente seus primeiros leitores, que são hebreus, que sabiam exatamente do que ele falaria, portanto, tanto por uma questão de seu raciocínio, que ele quer levar a uma questão teológica em relação a Cristo, quanto pelo fato dele saber que seus leitores sabiam exatamente do que ele estava falando, ele não viu necessidade de dar detalhes. Né? Mas aí, se for da vontade do Senhor, semana que vem nós daremos detalhes, inclusive com imagens, com explicações, lá nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Então, essa é uma gravura que representa o tabernáculo como descrito naqueles livros. Então, mas aqui voltando, vamos ler os versículos 2 a 5, que dizem assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Pois bem, então, dos versículos 2 a 5, ele passa a falar sobre os utensílios. Então, vamos lá, o versículo 2. Ele fala do tabernáculo, que o tabernáculo estava preparado, então, que nós encontramos no tabernáculo uma construção que o Senhor mandou fazer de tendas,
tá certo? Uma construção em que nós vemos as cortinas ali ao redor, formando o átrio. Ele vai falar aqui, estava preparado o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Então ele já entra agora no tabernáculo propriamente dito, e ele vai falar das coisas que havia no lugar santo. São as coisas que havia no lugar santo. Aqui ele vai falar aqui, ó, o candeeiro, a mesa dos pães da proposição e no que se chama santuário. É interessante que havia 3 mobílias no santuário, só que ele aqui só cita 2. Nós vamos falar disso, o porquê dessa ausência daqui um pouquinho, tá certo? Então, aos pães da propiciação, que se chama santuário. Mas vamos falar só aqui um pouco sobre esses 2. No candeeiro, nós encontramos ali o que é o candelabro, né? Uma haste central com 6 lâmpadas, a essa haste central com uma lâmpada e agarradas a ela 6 hastes, tudo isso de ouro batido, ouro martelado, né? Como se gosta de falar, ouro batido, e as lâmpadas ali acesas que precisavam, aquele fogo precisava ser aceso diariamente, não podia apagar, e ali simbolizando mesmo o Senhor com uma luz, né? Como aquele que ilumina Israel, como aquele que é a luz de Israel, que é o guia de Israel, e aqueles braços ali simbolizando as 12 tribos, como elas ligadas a Deus, elas dependentes do Senhor, tá certo? Eis aí o candeeiro, também conhecido como candelabro. Nos pães da proposição havia uma mesa, sobre essa mesa havia ali 12 pães, eram colocados 12 pães, e cada um daqueles pães simbolizando uma tribo de Israel, sendo 12 pães, 12 tribos de Israel, e mais ali também os vasos do incenso, uma jarra de vinho, ali mostrando que é o Senhor mesmo que sustenta Israel, que é o Senhor que dá o sustento àquela nação. E aí nós temos a mesa da proposição com os 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. O versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Agora ele vai levar o leitor a imaginar a parte mais restrita de todo o culto judaico, de todo o culto dos hebreus ali naquela época, que é depois do véu. Depois do segundo véu. O primeiro véu é aquele, se formos levar em consideração a questão até da manufatura, são 3 véus, né? Aquele primeiro véu que dá entrada ao pátio, então aí pode ser vista a parte de fora, a parte externa, né? E também a entrada no pátio. Dentro do pátio estão a bacia de purificação, que foi feita ali a partir dos espelhos derretidos das mulheres hebreias. Então, aquela bacia de cobre, em algumas traduções bronze, mas na minha tradução de cobre, foi feito ali para a purificação dos sacerdotes. Então, passou-se o primeiro véu, que é aquele que separava todas as pessoas das outras tribos dos levitas. Os sacerdotes e levitas, para o culto, todos eles podiam passar ali daquele primeiro véu, que saía do acampamento, que separava o acampamento, o arraial de Israel. A partir daí era o átrio, aquela parte externa onde entravam os animais, e ficava também ali, além dessa bacia, o altar do holocausto, que eram onde os animais eram sacrificados e ali queimados para a glória do Senhor, para a adoração a Deus. Passando esse primeiro véu, passando desses 2 utensílios, a bacia e o altar do holocausto, ou o altar do holocausto e a bacia, nós encontramos o segundo véu, que é aquele que separa o átrio aí do tabernáculo propriamente dito mesmo. Então aí no lado esquerdo aí dessa gravura é o véu que separa o tabernáculo propriamente dito. Então, esse segundo véu, ele fazia essa separação, e dentro do tabernáculo nós encontramos aí o que já foi dito.
São três utensílios, apenas dois descritos aqui no versículo 2, que são o altar de incenso, o candelabro, o pão e a mesa dos pães da proposição. Tá certo? Agora nós temos o terceiro véu, né, se for levar em consideração aquele que separava o arraial do átrio. Se alguém disser, mas eu não faço essa separação, então estamos aí no segundo véu, tá certo, que separa o lugar santo do lugar do santo dos santos, ou do santíssimo lugar. Essa é uma representação da cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar, tá certo? Tá certo? Dentro do santíssimo lugar, que é ali um símbolo do lugar onde Deus habitava, no meio do povo, havia um utensílio, que é a Arca da Aliança. E aqui ele vai descrever da seguinte maneira, que tinha um incensário de ouro e a Arca do Concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Aqui ele vai falar da arca, e essa arca, ela toda coberta de ouro por dentro e por fora. Então ela é feita de uma madeira de uma árvore chamada acácia e ela toda coberta de ouro. E aí o que é que vai dizer aqui? Que dentro dessa arca havia um vaso com maná, tá certo? Havia a vara de Arão que tinha florescido, porque houve uma murmuração dos outros líderes de Israel, como se Moisés estivesse dando a Arão uma proeminência sumo sacerdotal pelo fato de Arão ser seu parente, ser seu irmão. E então Deus diz, olha, pede que cada um dos líderes das outras tribos peguem o seu cajado e coloca aqui no arraial. Aquele que eu fizer florescer é o que eu determinei para ser o sacerdote, para ter a proeminência. Então, no dia seguinte, quando eles foram lá, a única vara, o único cajado que tinha florescido foi o cajado de Arão. Não só deu flores, como deu também folhagens, renasceu folhas e inclusive apareceram frutos. Tudo isso em um cajado morto 24 horas depois. Né? Temos muito a falar sobre isso e outras coisas no próximo domingo, se assim for da vontade do Senhor. Pois bem, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto. Esse aqui é o ponto que nos traz uma certa estranheza. Porque quando nós olhamos para a descrição do tabernáculo lá no Antigo Testamento, o vaso com incensário, ele ficava no lugar santo, mas aqui ele é descrito como estando no lugar santo dos santos, ou seja, no santíssimo lugar. Então, muitas pessoas podem dizer assim, puxa, mas um erro desse, mesmo assim, esse livro, ele foi considerado canônico. Esse daí é o altar do incenso com o vaso do incenso. Vamos devagar. Por quê? O que é que o escritor aqui ele tem em mãos? Primeiro, ou ele tem em mente, melhor dizendo, primeiro, porque quando nós formos olhar, e nós vamos olhar, se for da vontade do Senhor, na próxima semana, o incenso ele realmente é descrito como aquele que está disjunto da Arca da Aliança. O texto diz, disjunto da Arca da Aliança. E só depois que está disjunto da Arca da Aliança é que é posto o véu, que aí esconde a Arca da Aliança. Pode ser isso, mas tem um outro ponto que eu gosto mais da próxima explicação do que desta primeira. Qual é? A de que, embora o altar de incenso ficasse fisicamente no lugar santo, o seu objetivo principal era que o sumo sacerdote, tomando o incenso daquele altar, levasse para o Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote tinha feito sacrifícios pelos seus próprios pecados e pecados do povo. Então aqui é muito mais provável que este autor ele tenha levado em consideração isso, ou seja, não é um erro. O que ele está querendo dizer é que embora o incenso do altar de incenso estivesse fisicamente no lugar santo, o seu objetivo de uso era no Santo dos Santos, no culto mais solene de toda adoração a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, naquele que é o culto mais importante de toda a adoração que era feita em Israel ao Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aí
a Arca da Aliança, com os querubins em cima, o propiciatório, e dentro da Arca da Aliança uma representação aí do seu conteúdo, tá certo? É isso daí que nós vemos nesse momento. Então, nós temos aqui essa descrição, mas a descrição, ela continua. Então, nós temos, dentro da Arca da Aliança, o cajado de Arão, que havia florescido, não só florescido, como apareceram folhagens e até frutos, né? Nós temos um vaso com um maná, né? Aí, lembrando aí que é o Senhor que sustenta Israel, é um símbolo desse sustento. Jesus chama a si mesmo, inclusive, de um maná que veio do céu. E nós temos também as tábuas do concerto, as tábuas com os mandamentos que o Senhor deu a Israel através de Moisés. E o versículo 5 diz assim: e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, agora nós vamos falar do propiciatório propriamente dito. O que era o propiciatório? O texto diz que as asas dos anjos cobriam o propiciatório. Essa imagem não é tão boa nesse sentido, mas dá para ter uma ideia. É o lugar onde o sumo sacerdote ele fazia 14 aspersões de sangue quando ele entrava uma vez por ano ali naquele lugar. Tá certo? O que era o propiciatório? Era a tampa da arca. O propiciatório era a tampa da arca. E como esse propiciatório era feito? Ele era feito de ouro, tá certo? E sobre ele 2 querubins, que eles estavam em posição de reverência, como que tomando conta, como que olhando com surpresa um querubim de frente para o outro, e ele olhando ali para os lugares onde aquele sangue era espargido. Então, durante 7 vezes, naquele culto, naquele momento que o sacerdote entrava ali, ele espargia 7 vezes o sangue de um touro. O sangue de touros eram espargidos ali. Depois que ele espargia 7 vezes o sangue de touro, ele vinha e espargia agora 7 vezes o sangue de bode. Tá certo? Por isso 14 aspersões. Tá bom? E ali, aqueles 2 anjos olhando para ali, ignorando tudo ao redor e meio que como se estivesse tomando conta com suas asas, cobrindo aquele lugar, cobrindo o propiciatório. Então, aquela tampa era, ao mesmo tempo, a tampa da Arca da Aliança e também era o propiciatório no culto ali dos hebreus. Tá bom? Então, dito isto, o que é que nós temos? Os querubins, eles estavam ali meio que como se guardando mesmo a glória de Deus. No dia da expiação, o sangue era espargido ali no propiciatório. Paulo faz uma ligação entre esse propiciatório e a redenção. Tá certo? Nós vemos isso principalmente em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Ele fala de maneira bem mais clara nesse trecho. Vale lembrar, amados irmãos, que quando nós procuramos uma simbologia ou um tipo de Cristo no tabernáculo, é necessário nós tomarmos cuidado para nós atribuirmos a Cristo aquilo que o Novo Testamento atribui, no que se refere à simbologia, a toda a simbologia do tabernáculo, né, que o próprio autor de Hebreus chama o tabernáculo e as coisas do tabernáculo como sombra daquilo que era real. Então, o próprio tabernáculo em si é um símbolo de Cristo, mas a gente precisa tomar cuidado na hora de pegar todos os detalhes do tabernáculo e querer associar a Cristo. Então é necessário que nós atribuamos a Cristo os detalhes do tabernáculo que o Novo Testamento atribui. Aqueles detalhes sobre os quais o Novo Testamento se cala, convém que nós também tenhamos cautela, tá certo? Então aqui, Romanos capítulo 3, versículo 25, diz assim: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui, como o apóstolo Paulo, ele se utiliza dessas duas palavras e as liga, propiciação e remissão. Então, como o Novo Testamento ele faz essa associação, então nós temos o direito de fazer também, porque é Deus fazendo essa associação. De modo que nós encontramos aqui o Espírito Santo, ele
no ato de inspirar o apóstolo Paulo e fazer essa ligação. Então, o sangue de Cristo é a nossa expiação, para a nossa expiação e para a nossa remissão. Glória a Deus por isso. Então, ele termina dizendo que ele não vai mais falar disso. Voltando aí para Hebreus, ele diz, olha, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, vocês conhecem muito bem o culto judaico, eu não vou falar particularmente mais sobre essas coisas. Vamos continuar porque o meu argumento ainda não está totalmente construído. É mais ou menos essa ideia que ele parece passar aqui, que ele não vai entrar em mais detalhes, primeiro porque ele sabe que seus leitores conhecem os detalhes do culto hebreu, e também porque ele não quer perder a linha de raciocínio, ele quer continuar porque ele está com uma ideia muito mais teológica do que descritiva sobre os cultos, sobre o culto dos hebreus. Então, versículos 6 e 7 dizem assim: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, os israelitas, eles adoravam de maneira indireta, né? Aqui o texto diz assim, ó, que estando essas coisas assim preparadas todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Então, o povo todo tinha de adorar a Deus. Mas quem é que entrava no tabernáculo? Os sacerdotes. Então, a adoração era meio que indireta. Era necessário que o povo se utilizasse de sacerdotes para que a adoração fosse feita. Era uma adoração indireta. E a parte mais santa de todo o culto era de maneira mais indireta ainda, porque apenas um homem podia entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, e o texto nos diz no versículo 7, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, era necessário que o sangue fosse derramado, era necessário que o sumo sacerdote ele pedisse perdão pelos seus próprios pecados. Então, tinha aquela oferta de sangue pelos seus próprios pecados e também pelo pecado do povo, porque se ele entrasse no Santo dos Santos sem essa cerimônia, sem esse sangue derramado por sua própria culpa e pela culpa do povo, ele certamente seria morto ao entrar ali, tá certo? Então, aqui nós vemos também o autor, ele meio que não, ele deixando bem claro que existe uma diferença entre o culto hebreu, que se prestava até antes da morte de Cristo, e a oferta feita por Cristo. Que diferença é essa? É a ênfase naquilo que nós chamamos de a continuação, uma repetição, tá certo? Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Ele diz assim, olha, a todo tempo, era o tempo todo. Né? O texto diz que era o tempo todo isso acontecia. E era uma repetição, dia após dia. Ele vai contrastar esta repetição diária do culto hebreu com o fato de que quando Cristo ofereceu um sacrifício, foi apenas uma vez e para sempre. Então, o sumo sacerdote ele aspergiu o sangue ali e tudo mais, como nós já vimos algumas vezes, e o texto diz assim o seguinte, ó, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Então, diariamente, no lugar santo, havia sacrifícios, havia todo um cerimonial. Por exemplo, os sacerdotes eles eram obrigados a manter os pães da mesa da proposição novos, dentro das regras de tempo que o Senhor mesmo estabeleceu. Era necessário que as lâmpadas do candelabro fossem mantidas acesas, que elas fossem mantidas acesas a partir de um azeite e de um fogo que não podia ser um fogo estranho, tinha de ser um azeite preparado. Era necessário que o incenso do incensário, do altar de incenso, também fosse feito com as ervas certas, na proporção certa, da maneira certa que o Senhor havia ensinado, e era assim que ele queria. Então, os pães tinham uma maneira certa de ser feito,
e ser oferecido por um determinado tempo para não mofar, não apodrecer ali. O candelabro também tinha de receber o azeite que mantinha aquelas chamas acesas da maneira correta. O altar de incenso tinha de receber os elementos para fazer o incenso, para aquela fumaça subir com aquelas ervas aromáticas da maneira que Deus determinou. Então tudo isso demandava repetição e repetição diária. E até aquele culto que era o mais solene também precisava de repetição. Não agora diária, como no lugar santo, mas no lugar santo dos santos, ou no santíssimo lugar, também tinha repetição, porque uma vez por ano. Então, aí nós vemos um contraste com o sacrifício de Cristo. O que o autor está querendo não é desmerecer o culto hebreu, que ainda na sua época existia, porque o templo não tinha sido destruído ainda pelo exército romano, e o general Tito não tinha destruído ainda o templo, porque o templo só foi destruído no ano 70, o que mostra inclusive que esse livro foi escrito antes, tá certo? Então, ele não quer desmerecer o culto hebreu. O que ele quer dizer o culto hebreu é maravilhoso, é tudo feito de ouro, toda a simbologia das cortinas, toda a simbologia das mantas que cobriam o candelabro, cada pino, cada presilha feita de prata, tudo isso é muito maravilhoso e repetitivo. Então, o que ele quer dizer não é um desmerecimento, o que ele quer dizer é existe uma glória, ou existia uma glória, só que veio aquele que tem uma glória ainda maior. É o que nós vamos ver no versículo 8, que diz assim: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, nós encontramos aqui o versículo 8 dizendo que o contínuo sacrifício é um lembrete de que a porta ainda não estava aberta. Nós que conhecemos os eventos da morte de Cristo, nós sabemos que realmente o véu só foi se rasgar quando Jesus morreu. Mas o sacrifício era feito diariamente porque os israelitas não tinham visto Cristo ainda. Aqui o autor ele está se referindo que era uma coisa diária, e no caso de entrar no Santo dos Santos era uma coisa anual, era contínuo, porque isso fazia o povo nunca se esquecer de que o acesso a Deus ainda não estava liberado, vamos chamar assim. Não tinha tido um liberou geral ainda, né? O Senhor, ele mostrava a sua transcendência, tá certo? Mostrava o quanto ele é santo. Através disso, a solenidade de entrar no Santo dos Santos apenas uma vez, a repetição, o contínuo sacrifício diário no que era feito no pátio e os outros sacrifícios com ervas e tudo no lugar santo, mostrava essa santidade do Senhor e ao mesmo tempo o fato de que o acesso ainda não estava liberado. Tá bom? Então essa aqui é a ideia que nós vemos no versículo 8, só relembrando, dando nisso a entender o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que dá a entender. É algo que é inspirado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dava a entender, era o Espírito Santo que mostrava. Não é uma questão humana, não é uma questão de eu acho o quê, mas é o Espírito Santo dando a entender. O Espírito Santo mostrando que o caminho, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, como o que ele chama de primeiro tabernáculo é a primeira parte do tabernáculo, tá certo? O autor ele não chama lugar santo e santíssimo lugar como sendo dois ambientes de um único tabernáculo. Neste capítulo 9, ele prefere usar a linguagem de primeiro tabernáculo, que é o que nós temos o costume de chamar de lugar santo, e ele chama de segundo tabernáculo aquilo que nós chamamos de santíssimo lugar, ou lugar santíssimo, ou santo dos santos. Tá bom? Então, enquanto a primeira parte do tabernáculo, ou seja, o santo lugar ainda estava de pé, é uma prova de que o acesso ainda era restrito ao Santíssimo Lugar, ou seja, a adoração a Deus ainda era de maneira indireta. Tá bom? O verso 9, que é uma alegoria
para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. A alegoria mostra que a adoração deve ser feita com consciência. E aqui nós vemos que através da consciência é necessário que seja algo consciente, algo com a consciência, algo que a pessoa traz dentro de si, que sabe o que está fazendo e que sabe que precisa fazer aquilo. A consciência, ela precisa estar junto. Não pode ser feito por fazer. Essa a ideia aqui, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, é, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, era necessário que eles tivessem a consciência de que eles sabiam que era realmente a misericórdia de Deus, era necessário que eles soubessem que era realmente a graça de Deus, era necessário que eles soubessem que realmente era o favor de Deus que os remia e não um ritual. Só que, por outro lado, nós encontramos também aqui uma outra coisa. Duas coisas precisam estar ligadas no culto. E são duas coisas que mostram que precisavam estar ligadas naquele culto, na antiga aliança, e também precisam estar do mesmo jeito ligadas na nova aliança. O que é isso? É a junção entre consciência e obediência. Porque o que é que nós encontramos aqui? Versículo 9 diz que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dons e sacrifícios, ou seja, em que se oferecem rituais de acordo com as regras dadas por Deus, da maneira que Deus quer, por causa da soberania dele, pelo fato de que ele é Deus, junto com a consciência de quem oferece. Ou seja, o Senhor, ele está interessado em que nós o adoremos. Mas não basta apenas uma consciência de dizer: ah, Deus aceita a minha adoração do jeito que eu quiser dar, porque o que ele está preocupado é com minha consciência, ele está preocupado é com o meu coração. Não, não é bem assim. Aqui o versículo nos mostra que a consciência precisa estar aliada a uma boa liturgia, a um bom culto, a um bom cerimonial, de acordo com os parâmetros e limites da palavra dele. É isso que nós estamos vendo aqui também, o versículo 9 nos descrevendo. É necessário haver uma boa consciência, ou seja, a consciência de alguém que realmente percebe, descobriu, percebeu que precisa da graça de Deus para adorar, mas ao mesmo tempo saber que essa adoração precisa ser dentro dos parâmetros e dos limites estabelecidos pela pessoa adorada, e não de acordo com a vontade do adorador. O adorador, ele só tem participação em obedecer, não em estabelecer regras, modos e costumes. Tá certo? É isso que nós vemos aqui no versículo 9. Tá bom? A superioridade do culto cristão é vista pelo fato de que o sangue de Cristo purifica a consciência. Nós vamos ver isso no versículo 14, mas vamos dar uma adiantada aqui, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então nós vemos aqui que o sangue de Cristo purifica a consciência. O sangue dos animais não purificava. Então nós vemos essa superioridade aqui. Por isso foi necessário adiantar um pouquinho para o versículo 14. E nós podemos ir até um pouco mais adiante ainda. Capítulo 10, versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, nós sabemos que o sangue de Jesus, ele não só purifica a consciência, mas também diz assim, ó, aqui, ó, que o coração é purificado da má consciência. A própria consciência é limpa e o coração também é purificado da má consciência. Tudo isso pelo sangue de Cristo. O sangue dos animais não tinham a capacidade de fazer isso. Então, volto a dizer, o autor não está interessado em desmerecer o culto hebreu. O que ele está interessado em dizer é: o culto hebreu é maravilhoso, estabelecido pelo próprio Deus, determinado pelo próprio Deus, com as regras dadas pelo próprio Deus, mas a nova aliança tem infinitamente maior tamanho, pelo fato de que é o sangue de Cristo que é oferecido, tá certo? Versículo 10.
Diz assim: consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Os rituais, eles apontavam e esperavam por Cristo. Ou seja, o texto do versículo 10 está nos dizendo aqui o seguinte, ó, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Ou seja, é como se o culto do Antigo Testamento estivesse apontando para o que seria feito na cruz e até esperando que aquilo que aconteceu na cruz acontecesse logo. Esse aqui é o ponto que nós vemos no versículo 10. É o que chama de tempo da correção ou tempo da reforma. Aí vai depender aí da tradução que você tem aí na sua Bíblia. Né? O tempo da reforma, o tempo da correção, o tempo em que aquilo que precisava ser corrigido seria corrigido e para a glória do Senhor foi corrigido ali na cruz do Calvário. Versículos 11 e 12 dizem assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui ele começa a mergulhar mais fundo naquilo que é a sua intenção desde o seu argumento lá no versículo 1. Né? Mostrar a superioridade do sacrifício feito por Cristo, e ele começa a fazer essa separação. Aquele culto é feito com sangue de animais. O nosso culto, os cultos que nós fazemos, que faz com que nós não precisemos ter saudade do culto hebraico, é pelo sangue de Cristo. Aquele culto era repetitivo por ser com sangue de animais. O nosso é um culto que é feito com o sangue que foi oferecido apenas uma vez, porque uma vez só é necessário pelo fato de ser um sacrifício perfeito. Olha o quanto este autor ele tinha a intenção de, sem desmerecer, sem ofender o culto hebreu, dar os motivos pelos quais o Senhor deixa bem claro de que o culto agora, através de Cristo, é superior ao culto hebreu. Isso é maravilhoso, queridos. Ele é sumo sacerdote das coisas eternas, né? Versículos, sumo sacerdote dos bens futuros, ou das coisas boas da eternidade, tá bom? Por um maior e mais perfeito tabernáculo. Este tabernáculo não é feito por mãos humanas. A Bíblia nos diz que quando o Senhor deu a Moisés o direito e a obrigação, também um privilégio de fazer o tabernáculo aqui na terra, deu a ele a visão do tabernáculo, de como seria o templo lá no céu. Então aqui ele está fazendo essa comparação e dizendo, olha, este tabernáculo que é feito, foi feito aqui na terra, é uma sombra daquilo que tem lá no céu. E Jesus é o sumo sacerdote do que está no céu. E os sumos sacerdotes da ordem levítica, os descendentes de Arão, são os sumos sacerdotes do que está na terra. Então, o que é melhor? O que está no céu ou o que está na terra? Né? Então, o que está no céu é melhor. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Ele dá essa ênfase, esse aspecto definitivo, né? A questão de é definitivo o culto que Jesus oferece, porque não é por sangue de bezerros nem de bodes, né? Pelo sangue de Cristo. Ele é efetuado, o versículo 11 nos diz que existe essa comparação. O que é melhor, aquilo que é feito pelas mãos de Deus ou aquilo que é feito pelas mãos dos homens? É óbvio que é aquilo que é feito pelas mãos de Deus. É isso que diz o versículo 11. O 12 nos fala do fato de que o Senhor ele entrou apenas uma vez no santuário. Quem lembra disso? Quando Jesus ele morre, quando ele entrega seu espírito, o véu do templo é rasgado de alto a baixo.
né? Mostrando Jesus, ele entra ali, ele deixa rasgado, porque agora nós temos acesso. Agora a adoração, ela deixa de ser indireta, como nós vimos nos versículos anteriores, e passa a ser uma adoração direta. Nós somos os próprios sacerdotes. O nosso sumo sacerdote está no céu, em que é o próprio Deus encarnado que voltou para o seu lugar de direito, que é o céu. E agora nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de hierarquia eclesiástica para nós chegarmos a Deus, que é, infelizmente, uma coisa que nós vemos em algumas religiões. Né? Na verdade, agora o Senhor está dizendo que eu não preciso de um sacerdote que leve minhas petições para Deus, eu não preciso de uma hierarquia de pessoas que, por serem isso ou aquilo, estejam acima de mim no que se refere à adoração a Deus. Agora o Senhor chama todos nós de sacerdotes, porque todos nós adoramos ao Senhor através do perfeito sumo sacerdote que, conforme o que está escrito nos versículos 11 e 12, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ou seja, não desta terra, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Como a redenção que nos alcançou é eterna e uma única vez que é suficiente, nós agora somos sacerdotes, nós somos agora redimidos, por isso sacerdotes, e por isso temos o direito de adorar a Deus de maneira direta. Que maravilha, amados irmãos. Né? Como já havíamos imaginado, não vai dar para terminar todo o capítulo 9 hoje. Teremos semana que vem uma continuação, talvez não uma continuação em versículos, mas eu gostaria de trazer para vocês, talvez eu até coloque, até nesse estudo de hoje, algumas gravuras, em determinados momentos, até para servir assim de incentivo para a semana que vem, mas vamos dar continuidade dentro da vontade do Senhor. Amém? Então, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu creio que uma das principais lições que nós podemos aprender nesta lição de hoje é o fato de que o Senhor, ele nos dá agora um livre acesso a Ele mesmo. Né? O acesso era restrito, o acesso era indireto, o nosso acesso agora é irrestrito e é direto. As pessoas precisavam de um sacerdote, nós somos os próprios sacerdotes. Eram sangue de animais que eram aspergidos, nós agora somos lavados e remidos pelo sangue do próprio Deus encarnado, do sumo sacerdote. Então, tudo isso é uma maravilha e tudo isso deve aumentar em nós o respeito pelo culto cristão, que muitas vezes algumas pessoas querem achar que é simples demais e querem inventar coisas dentro do culto que não são necessárias. Na verdade, os nossos cultos evangélicos hoje em dia são até mais elaborados do que os cultos durante a igreja primitiva, tá certo? Então, assim, nós não precisamos de invenção. O que nós precisamos é de um coração mais contrito e de um coração mais consciente de que nós devemos respeitar aquilo que o Senhor determinou. Né? E termos corações mais gratos. O culto ao Senhor é solene. Embora algumas pessoas queiram inventar, embora haja aí oba-oba, invencionices e tudo, o culto ao Senhor, ele é e precisa ser conforme o Senhor estabeleceu. Né? Porque não basta uma consciência pura, é necessário que essa consciência purificada realmente seja dentro dos limites, dentro das regras estabelecidas pelo Senhor, porque Ele é Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Continua fortalecendo o teu povo, Senhor. Faz cessar, ó Pai, essa pandemia, Deus. Que nós possamos verdadeiramente viver e fazer a tua vontade. E que nós possamos ver logo, logo o fim desta pandemia e tenhamos a possibilidade de cultuar presencialmente uns com os outros, cultuar o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a percebermos na simplicidade da adoração a Ti o fato de que a salvação é pela graça, de que o fato de que é o Senhor que determina e que só o Senhor é Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.